O que extrair do edital? Se eu contar uma história, vocês não vão acreditar. É um pouco constrangedor para um concurseiro, mas como eu era iniciante na época, eu não tenho vergonha de dizer. Nos meus 2 primeiros concursos, TRF e INSS, eu não li o edital. Não li nada. Não foi por preguiça, foi por inexperiência. Como eu havia me matriculado em um cursinho presencial, me limitei apenas a estudar as apostilas que o curso fornecia, juntamente com os apontamentos que eu fazia em sala de aula. Acabou que, apesar de eu não ter sido aprovado em nenhum dos dois, eu fui muito bem, mas confesso que foi um grande vacilo que dei. Não poderia nunca confiar em outras pessoas para dizer o que eu devo ou não estudar. Posso até confiar, mas verificando sempre se o que eu estou estudando realmente foi pedido no edital, ou se estou deixando de estudar algum outro ponto importante. Então, agora você não poderá mais dar essa desculpa de inexperiência, pois você está sendo orientado e não tem motivos para cometer esse erro gravíssimo. Pegue o edital do seu concurso. Vou usar como exemplo aqui o edital do TRT Pernambuco, que aconteceu em 2012. Um documento em PDF de 34 páginas. Calma, a leitura é rápida. Se você não tem disposição de ler um edital de 34 páginas, é melhor nem fazer concurso, pois você precisará ler muito mais páginas. Não apenas ler, mas estudar, fazer resumos, revisar, decorar. Portanto, se tem preguiça de ler, reveja seus objetivos ou então mude de atitude. Informações importantes que você deve extrair do edital. Qual o cargo e os pré-requisitos para assumir? Exemplo. No edital tem lá técnico judiciário, área administrativa, especialidade de segurança. Aí os requisitos. Certificado devidamente registrado de conclusão de curso do ensino médio, antigo segundo grau, ou de curso técnico equivalente, expedido por instituição de ensino reconhecida pelo Ministério da Educação, MEC, e a Carteira Nacional de Habilitação, carteira D ou E. Pronto. O candidato desavisado vai fazer a inscrição para esse concurso, talvez escolha essa especialidade, mas a carteira dele é A ou B, ele não tem carteira D ou E. Então, uma coisa básica que ele tem que ter para poder assumir este concurso é a carteira de habilitação D ou E. Ele fez desavisado, estudou muito, se dedicou muito, passou. Passou e corre o risco de ficar sem a vaga. Se não der tempo dele tirar essa carteira antes de ser nomeado. Então a dica que eu dou é leia os requisitos, os pré-requisitos para assumir o cargo. Não adianta apenas pegar o edital e ir direto na parte do assunto. Então, atenção, leia o edital. Outro exemplo. Analista judiciário, área judiciária. Diploma ou certificado devidamente registrado de curso de graduação em Direito reconhecido pelo Ministério da Educação, MEC. Importante. Todos esses pré-requisitos são exigidos no momento da posse e não no momento da inscrição. Da mesma forma, é o requisito de idade mínima de 18 anos. Você pode fazer o concurso tendo apenas 16 anos de idade, ser aprovado e quando for nomeado já ter 18 anos completos. Ou até mesmo 17 anos e 11 meses. Pois como o prazo para tomar posse é de 30 dias, você pode tomar posse no último dia. Enfim, quando você assumir o concurso você tem que ter 18 anos. Então pode fazer com 15 anos, com 16, 17. O importante é começar a estudar sabendo disso, sabendo as regras do jogo. Validade do concurso. Muitos candidatos perdem a chamada do concurso por não acompanharem o seu prazo de validade, que de acordo com o artigo 37, inciso 3 da Constituição Federal de 1988, é de até 2 anos, podendo ser prorrogado uma vez por igual período. A prorrogação fica a critério da instituição organizadora e a validade começa a ser contada a partir da homologação do resultado final da última fase, caso possua mais de uma. Vagas para portadores de necessidades especiais, PNE. A Constituição Federal, em seu artigo 37, inciso 8, dispõe que a lei reservará percentual dos cargos e empregos públicos para as pessoas portadoras de deficiência e definirá os critérios de sua admissão. Já a Lei 8.112, de 1990, dispõe em seu artigo 5º, parágrafo 2º, que às pessoas portadoras de deficiência é assegurado o direito de se inscrever em concurso público para provimento de cargo cujas atribuições sejam compatíveis com a deficiência de que são portadoras. Para tais pessoas serão reservadas até 20% das vagas oferecidas no concurso,
Por sua vez, o Decreto 3.298 de 1999, em seu artigo 37, parágrafo 1º, impõe como regra geral a necessidade de que seja reservado em concurso público um percentual mínimo de 5% aos candidatos portadores de deficiência física. Portanto, concluímos que, para os candidatos PNEs, é reservado um mínimo de 5% e o máximo de 20% das vagas disponíveis. Se o concurso é para cadastro de reserva, a quinta vaga que surgir necessariamente será para um PNE. Alguns órgãos optam em nomear o PNE na segunda vaga que surgir, porém o STF já consolidou sua visão em seu informativo 480. O STF entendeu que, num concurso que só ofereça 2 vagas, reservar uma vaga para os deficientes físicos faria com que houvesse uma igualização da disputa, ou seja, os candidatos em geral concorreriam a uma vaga e os deficientes físicos a outra. Desta forma, estaria se elevando a reserva de vagas para deficientes físicos ao patamar de 50%, ultrapassando em muito o limite de 20% previsto na norma. Outra coisa que você deve observar no edital: a data da prova. Nunca pense que tem muito tempo e dá para estudar depois. Trace metas diárias e semanais. E se por algum infortúnio do acaso sua prova for adiada, aproveite para aumentar o ritmo de estudos e não diminuir, como a maioria dos candidatos fazem. Horário: de Brasília ou local. A maioria dos concursos federais consideram o horário de Brasília. Fiquem atentos, essa informação está no seu edital. Local da prova: se você não conhece o lugar, vá um dia antes para ter certeza de como chegar. Não confie no GPS, não deixe para cima da hora, e isso só irá aumentar a tensão antes da prova. Outra coisa que você deve observar no edital é como é a distribuição das questões, o peso e o caráter classificatório, eliminatório ou classificatório e eliminatório. Vamos pegar o exemplo aqui do TRT Pernambuco. Estou usando o edital deles para poder esclarecer para vocês. Um cargo de analista judiciário, área judiciária, a prova, conhecimentos gerais, específicos e redação. Número de questões, o peso, o caráter, classificatório e eliminatório. O que significa caráter classificatório e eliminatório? O caráter classificatório, algumas etapas do concurso têm caráter classificatório, o que significa que as notas obtidas definirão a ordem de classificação do candidato. Em geral, as etapas classificatórias são também eliminatórias. Caso o candidato não atinja a pontuação mínima em relação aos quesitos estabelecidos no edital para cada disciplina, grupo de disciplinas, prova ou grupo de provas. Caráter eliminatório: há etapas do concurso que não alteram a ordem de classificação do candidato, ou seja, ele é apenas considerado apto ou não apto. Os testes de aptidão física costumam ser apenas eliminatórios. Também a etapa do curso de formação normalmente não altera a classificação do candidato, apenas o considera habilitado ou não para o exercício da função. O edital informa em relação a cada etapa do concurso, se será classificatória e eliminatória ou somente eliminatória. Por exemplo, numa redação que tenha caráter apenas eliminatório, que eliminará os candidatos que tirarem menos de 50. Tanto faz tirar 60, 80, 100, não influenciará em nada a sua pontuação e, consequentemente, a colocação final. É por isso que é muito importante você saber todos os critérios de avaliação que o examinador vai usar no seu concurso, pois assim você poderá concentrar os seus esforços no que realmente vale a pena e fará diferença na nota final. Duração da prova: se programe para conseguir fazer todas as questões e deixe tempo sobrando para a redação e para marcar o gabarito. Sabendo o tempo de duração da prova, você pode calcular o tempo estimado para cada questão. Vamos tomar como exemplo esses dados: 60 questões em 4 horas e meia. Vamos tirar 30 minutos para o gabarito e 1 hora para a redação. Restou 3 horas para fazer 60 questões. Isso equivale a 180 minutos para fazer 60 questões. Ou seja, 3 minutos por questão. É simples, é só matemática. 3 horas, 60 questões. Cada hora tem 60 minutos, ou seja, são 180 minutos para 60 questões. Você divide 180 por 60, ou seja, o tempo pelo número de questões, para saber quantos minutos vai ter para cada questão. 3 minutos por questão.
Considerando que existem questões que não levamos nem um minuto para resolver, porém há outras que passamos mais de 5 minutos, 3 minutos deve ser uma média para te orientar. Se você perceber que está perdendo muito tempo em uma questão, pule para a próxima e circule a que você resolverá depois. Não deixe que uma questão prejudique o seu desempenho no resto da prova. Outra informação importante que você deve observar no edital: lotação dos aprovados. Veja o exemplo do edital do TRT Pernambuco. Um ponto lá do edital fala o seguinte: não serão realizadas consultas prévias aos candidatos sobre a opção de cidade de nomeação, cabendo ao tribunal a decisão de lotação. Fica ciente o candidato habilitado que, aceitando a nomeação, deverá permanecer na localidade para o qual foi nomeado, não sendo apreciado pedido de remoção antes de decorridos 36 meses do efetivo exercício, exceto nas situações prescritas em lei ou por interesse da administração. Quando eu fiz o concurso, eu tinha consciência que a administração poderia me nomear para qualquer lugar de Pernambuco. Preste atenção no edital na cor da caneta que deverá ser usada na prova. A maioria dos editais, tanto da FCC como CESP, exige caneta preta. Por isso é importante você prestar atenção no edital. É simples, o edital é a regra do jogo. Se você vai jogar um jogo e você quer ganhar esse jogo, o básico que você tem que saber são as regras. Então, não deixe de ler o edital. Isso que acabamos de ver tem que ser verificado com antecedência. Não é admissível o candidato chegar na hora da prova e não saber quantas questões a prova tem, qual o peso de cada questão, o tempo de duração da prova, se a redação é classificatória, eliminatória ou classificatória e eliminatória. Portanto, regra número 1, leia o edital. Nos veremos na próxima aula, onde você aprenderá como fazer um edital guia. Até mais.